senhora chega aqui, de onde vem, né? Se já era daqui, se é natural de Marabá ou se é migrante, enfim, como foi esse contexto de chegada, de infância, enfim, se de outro lugar, como é que era lá, como é que foi aqui, assim, como conviveu com essa realidade. Então, bom dia. O meu nome é Ailce Margarida Negreiros Alves. Eu sou filha da região, porém filha de imigrantes. Os primeiros migrantes que chegaram aqui, que vêm dessa região do Tocantins, hoje Tocantins, né? E do Maranhão, né? Meu pai vem do Tocantins, aqui perto da gente, dessa região aí de Tocantinópolis, né? Minha mãe vem também de lá do Tocantins, ou mais de uma outra localidade, que agora eu não lembro bem o nome, acho que Araguacema, não sei, não estou lembrando exatamente. Mas a minha mãe veio para cá muito pequena, né? Criança, ela disse que chegou aqui aos 4 anos de idade, então faz muito tempo, né? E meu pai veio já com os seus 16, 17 anos para cá, para a região, né? E a família da minha mãe, uma família assim grande, de certa maneira muito tradicional. Eles tinham uma terra na beira do rio. Eu nasci na cidade de Tupiranga, né? E na época era uma pequena, né? Numa localidade pequena, à margem do Tocantins mesmo, né? E a minha família, a família do meu pai, da minha mãe, tinha uma roça e todo mundo ficava lá, né, nessa roça. Então eu nasci nessa relação com o rio, nessa relação com a roça, roça de beira de rio, que a gente tem ainda algumas por aí resistindo, que chamam vazantes, né? E eu nasci por aí mesmo e me criei em Tupiranga. Fiquei em Tupiranga até os 15 anos de idade, né? E aí tive que sair, né? Tem uma trajetória de migração, mas em busca de estudos, né? Então a minha cidade era uma cidade humilde, né? Só tinha até a 4ª série. Depois chegou mais séries. Eu me lembro que eu fiz 2 sextas séries lá. A primeira, a Seduc não aceitou. Formaram toda a turma, inclusive eu era colega da minha mãe, né? De estudo. E nós estudamos na mesma sala, que a minha mãe, com a 4ª série, ela se tornou professora, né? Tinha a história dos professores leigos. E eu estudei com ela 2 vezes a 6ª série. Aí ela disse, não, minha filha, tu vai, porque eu não vou poder ir, vou te mandar para tu estudar fora, né? Aí vim para Marabá, fiquei aqui um tempo. Tive uma infância muito boa, assim, do ponto de vista do conviver com o rio, do banhar no rio, de brincadeiras saudáveis, enfim, né? Coisas assim que hoje a nossa infância que nós temos hoje é complicada, né? As crianças vidradas na internet, no aparelho celular, não tem uma vivência, né? Então, assim, foi uma vivência muito boa e como minha cidade era uma cidade assim, bem do povo humilde, né? Tinha muita... a minha família, por exemplo, era da tradição do Divino Espírito Santo, participava da folia do Divino, né? Minhas tias e minha mãe eram chamadas rezadeiras, né? Do Divino, até que a Igreja Católica chegou na localidade, né? Tipo, padres, né? E eu tenho, por exemplo, uma influência importante formativa da Igreja da Teologia da Libertação, né? Porque eu lia na igreja, cantava na igreja, né? E comecei a acompanhar os padres, né? Para as chamadas celebrações, né? E entre essas localidades
que a gente andou muito em toda essa região aqui da Transamazônica, descendo para o lado de Pacajá, né? A gente, os finais de semana tinha uma celebração em uma determinada localidade, né? E aí eu acompanhava os padres, né, para participar dessas celebrações, para contribuir na liturgia e tal. E assim, foi um momento muito bom desse tempo, de aprendizados, de outros aprendizados, né, que eu considero que foram meus primeiros aprendizados de sociologia, né, porque depois, quando eu migrei para estudar, eu vim para Marabá para fazer o médio, depois eu terminar o fundamental, fazer o médio, depois eu fui para Belém fazer, já buscando, né, continuar estudando, e entrei na UFPA e fiz o curso de Ciências Sociais. Então, quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, assim, eu me vi muito nas leituras, nos debates, nos seminários, né, quando falava dessa história do desenvolvimento, do progresso, de como tinha sido toda essa trajetória na Amazônia, né? E eu, meu Deus do céu, né, eu não estava lá nesse negócio. Eu me via nas aulas, me via nos debates, nas discussões, né? E acabei que eu me inseri muito nesse processo. Assim, eu me encontrei no curso, né? Me encontrei no curso e foi para mim assim muitas descobertas, muitas. E daí eu não pisei, eu já estava no meio dos debates com os padres, porque quando terminava a reza, terminava a celebração, no final tinha reunião, né? Reunião para ouvir os chamados colonos, né? Que eram os migrantes novos que tinham chegado. E na minha cidade, quando esse povo chegou, gente, minha cidade é uma cidade, se você for pensar, se for ver Itupiranga o que era antes, né? Itupiranga o que era antes e o que é hoje, você percebe modificações significativas em torno da geografia, por exemplo, o avanço para as laterais, né? Rumando para o rumo da Transamazônica, porque na verdade, a localização mesmo fica mais ou menos 6 quilômetros da Transamazônica. Dizem o povo, né, que onde a Transamazônica não passou, como São João do Araguaia, que o povo chama de estagnado, né, e tal, que na verdade não é isso, né? Mas a minha cidade ficava a 6 quilômetros da Transamazônica, né? Mas sofreu um impacto muito grande, um impacto significativo, né? Com a chegada dos migrantes. Quem eram esses migrantes? Por exemplo, eu me lembro, eu recebia tinha vizinhos novos, né? Vizinhos que falavam diferente, era um agente diferente de nós, comerciantes começaram a chegar, grandes médios, na verdade, né? Porque aqueles comerciantes que a gente não conhecia ainda, né? Com coisas, uma prateleira maior, um comércio maior, enfim. E a minha cidade era uma cidade de castanheiros, né? Era uma cidade que as pessoas tinham o ciclo produtivo ou a produção, ela estava determinada pela sazonalidade. Então, no inverno, todo mundo ia para a castanha. Ficava uma cidade de mulheres, era interessante isso, né? Os homens iam para o Castanhal e ficava uma cidade de mulheres e crianças, né? E no verão, essas mesmas famílias, né, cultivavam nas roças de vazante, que a água descia, baixava, né? E então a terra ficava, diziam que lavava a terra, né? E plantava de novo, né? As culturas anuais, porque precisava elas dar o tempo suficiente para a colheita, né? A sazonalidade, o clima, né? A organização do tempo era assim favorável muito e não tinha assim, você pode dizer, era uma cidade pobre, era assim humilde, era uma cidade de gente humilde, né? Mas era uma coisa assim muito bonita, da solidariedade, do campanheiro, todo mundo era comadre, era compadre, todo mundo era madrinha, era afilhado, além dos parentes, né, que as famílias eram relativamente grandes, então era uma cidade assim, e ela não perdeu assim a característica ainda, se você vê
se continua estagnado, eu diria que não, né? Que não é essa estagnação em relação a um progresso, né, que é contraditório, que não é um progresso que vai afetar as pessoas, a qualidade de vida, aumentar a qualidade de vida, mas é um progresso que vai te tirar muitas coisas que antes tu tinha e não tem mais, como o rio saudável, você tem um rio, né, hoje você tem uma cidade plena de imigrantes, né, pobres, humildes, né, aí agora a gente vê claramente a pobreza, a diferença entre as famílias, entre as pessoas, né, aquelas que têm, que pode comer, que pode morar, que pode estudar, e aquelas que não, né, muitas, então você vê, por exemplo, o avanço do crime, da criminalidade, o avanço de várias coisas que são negativas, né, para as pessoas. Então, o impacto foi no sentido de ter recebido muita gente, né, recebeu muita gente, mas você não vê um impacto no sentido positivo da qualidade de vida das pessoas. Na verdade, as pessoas acabaram perdendo muito mesmo, né? Perderam seus espaços, perderam. Meu avô perdeu a terra, por exemplo, né? Chega um dia na casa, lá na terra dele, alguém com um título, essa terra é minha. Ele disse, que história é essa? Não tinha nem esse negócio de título, né? Que história é essa? Então, é muita coisa que você pode perceber em relação a essas mudanças significativas, né? Rupturas, né? Significativas, que representou, na verdade, esse discurso de desenvolvimento, o projeto, né, de desenvolvimento, o projeto de progresso que, né, estava chegando, nunca chegou para nós, para muita gente nunca chegou o progresso. A senhora falou que é nascida na região, né? Mas seus pais são migrantes e eu suponho que a senhora tenha convivido com muitos migrantes também na infância e na adolescência, enfim, que é uma história da região mesmo, a construção, né, dos grupos, enfim, que vieram. Nesse diálogo com essas pessoas e até com a sua própria família, existiu o diálogo em que se sinalizava que essas pessoas vinham a partir de uma propaganda, então, governamental? Como é que era isso? Por que as pessoas vinham? E se ficava claro para a senhora, nesse diálogo com a sua família ou com a vizinhança, o que essas pessoas vieram buscar? Por que elas vieram para cá? Se existiu algum tipo de propaganda, enfim, se elas falavam acerca disso, se era discutido as expectativas de chegar nessa região, enfim, nessas cidades, vindas de outros estados, inclusive, o que era propagandeado lá? Se era um diálogo de vocês e se sim, qual que era? No caso da minha família, que veio nas primeiras, digamos, nas primeiras levas, né? Que antigamente você tinha uma migração que as pessoas vinham, né, normalmente do Nordeste brasileiro e dessa região que a gente chama de fronteira, que está mais próxima aqui, né, de nós, né? Elas vinham para a coleta da castanha, as primeiras migrações, né? Aqui vinham e voltavam, vinham para a coleta, quando terminava, voltavam, né? Algumas iam ficando, iam se territorializando nas vilas, nas pequenas comunidades, né? Mas normalmente voltavam, né? E eu tive sim a convivência com os novos migrantes, que já foi justamente nesse processo da chamada colonização, né? Colonização da Amazônia, do projeto de desenvolvimento, que aqui tinha terra para burro, que tinha oportunidade para todo mundo, né? Essas pessoas, e boa parte das pessoas que eu tive contato na Transamazônica, nessa minha trajetória junto com a igreja, nas celebrações, né? As pessoas começavam a dizer, olha, mas disseram que a vida que era tão boa, que tinha muitas oportunidades, mas não é isso, a gente está passando fome, nós estamos com dificuldades. Famílias morriam envenenadas de comer mandioca, né? Comer mandioca. Morriam famílias, teve casos de família ali em Tupiranga, né, que falaram que morreram envenenadas, né? Então, nas reuniões depois das celebrações,
as famílias falavam isso, externavam, né? Essa dificuldade de conviver, de continuar, de estar, e dizer que boa parte dessas famílias lá, essas famílias receberam um lote, era 100 hectares, né? Que hoje é 50, agora o módulo familiar. Na época era 100, uma casa de madeira né, moldada, montavam uma casa e uma cesta básica, né? Isso era que eles diziam que era vai ser muito bom lá, você vai receber incentivo, você vai ficar, você tem uma terra toda para você. É claro que nós estávamos passando por uma situação no país que ainda permanece, que era o crescimento da concentração e a desigualdade aumentando e o latifúndio tomando conta, né? E aí tem um pouco essa visão de que era para minimizar o problema do conflito, né, nessas outras regiões, e que a Amazônia era esse espaço vazio. Vazio, nada, né? Tinha muita gente aqui trabalhando, vivendo, constituindo suas vidas, produzindo, não é nenhuma história de preguiçoso, era gente que trabalhava, né, na enxada, no facão, produzindo roça, arroz, feijão, enfim, né? E esse povo foi ignorado, né? Completamente ignorado nesse projeto. Que desenvolvimento é esse, né? Que ignora pessoas, que ignora os sujeitos que existem aqui, suas formas de vida, né? Que vai chegar aqui e dizer, não, não é isso. Não, tu está atrasado, né? Esse povo é atrasado. Estamos trazendo progresso, desenvolvimento. Então, o desenvolvimento que não refletiu, né, em qualidade de vida, ao contrário, aumentou o conflito, aumentou a criminalidade, a prostituição. Nós temos dezenas de filhos desse projeto sacana, né, desse projeto militar horrendo, agressivo. Nós temos uma geração de pessoas sem pais, filhos que nasceram nessas histórias, né? Esse pessoal que vieram, que não são as famílias que vieram para ficar aqui, também não ficaram. Muita gente foi embora porque não era o que a propaganda dizia, né? Esses outros trabalhadores que vieram para a implantação dessa engrenagem do desenvolvimimento, né? Ficou muitos filhos sem pai, que não sabe quem são seus pais, que foram embora, né? Os trabalhadores operários das obras, os trabalhadores da Transamazônica que com as motosserras, né? Esse povo foi embora, eles vieram para fazer, né, um processo, e os filhos ficaram sem pais. As meninas engravidavam, as mulheres, as moças da época, engravidavam, né? E depois, né? Cadê o pai? Não ficou. Esse pai migrou, foi embora de volta. Ele veio aqui, levou uma passagem, né? Uma passagem. Então, meu contato com os migrantes, além da minha família de origem, que já era de uma migração mais antiga. Meu avô, por exemplo, ele era um mariscador, né? Ele se considerava aquele que entrava na mata, né? E na época vendiam peles de animais, da onça, do gato maracajá. Isso na década de 40, 50, por aí, né? Então, esse período do extrativismo, da castanha, das peles, né? Dos leites das árvores, os leites de Amapá, eu me lembro muito, né? A borracha, né? A borracha, aqui nós tínhamos um outro tipo de borracha, não era seringa, né? Era uma que sacrificava toda a árvore. O meu tio, por exemplo, ele fazia uns sacos revestidos de borracha, eu me lembro muito bem disso. Então, eram os migrantes da época. Meu avô foi um desses que veio e ficou, né? E minha mãe veio, que chegou com 4 anos, com os pais, né? Ficou e tal. Meu pai veio, aqui do Tocantins também, e ficou. E os demais migrantes, muito não ficou. Muitos foram embora. Que desenvolvimento é esse? Eu quero voltar para o meu lugar, né? Então, foi um discurso enganoso,
um discurso extremamente, digamos, enganoso mesmo, no sentido de... Inclusive eu fui, me lembro que eu fui na inauguração da agrovila, porque no projeto, né, tinha as agrovilas, as agrópolis, né? Aqui nós temos um aqui, em Itupiranga tinha uma que chamava agrovila, que foi na inauguração lá, foram as autoridades lá de Brasília, daqui de estado e tal. E eu fui, me lembro bem que eu fui, né? O povo, né, alegre, assim, coitado, naquela hora assim, aquela solta foguete, aquela festa que faz, né, para fazer escarcéu, para fazer entrar na cabeça do povo, né? Na verdade, eles nem sabiam o que lhe esperava, né? E essa migração, eu falo aqui, por exemplo, de migrações diferentes. Você tem a migração da minha família, aí tem a migração do povo que eu fui junto na casa deles com os padres, né, fazer as celebrações, depois tinha a reunião e depois continuou. Os migrantes continuaram chegando. E quem eram esses migrantes? E não eram esses migrantes que estavam previstos para vir, né? Chegaram os sem terra, chegaram os descamisados, chegaram os empobrecidos do Brasil, chegaram, né, muitas centenas de minha cidade, se for contar, se você for fazer a estatística dessa migração de 60 para cá, 70 para cá, com o que era, ixi, quase que o povo desapareceu em termos numéricos, né? Inclusive você pode visitar Itupiranga, você tem as ruas onde mora o povo de Itupiranga. E a cidade que se expandiu, que cresceu, né, são migrantes. Inclusive a agrovila que foi inaugurada, né, que eu era criança, não me lembro exatamente o ano, né, que eu fui para essa grande festa de inauguração dessa coisa. Então chegaram pessoas que pensaram que isso aqui era o lugar que tinha oportunidade de vida, de terra. E olha, gente analfabeto, semi-analfabeto, que queria o quê? Claro que era terra. O que esse povo ia fazer? Se não fosse o sonho de ter um lugar para trabalhar para si, com autonomia, né? E isso foi tudo por água abaixo. Esse povo se aglomerou ali nas periferias e depois tiveram que ocupar as áreas que os fazendeiros ganharam de mão beijada. Isso tem que ser, né? Ganharam de mão beijada, né? Isentos de impostos, e autoritários, violentos. Tem casa de Tupiranga de gente vergonhoso, gente que chegou na casa de fulano de tal, pegou o menino, adolescente, matou. Isso saiu estradalhaçado na imprensa brasileira, né? Isso foi... e a impunidade, né? Outra coisa que é muito importante. Dizer que esse Estado não deu conta, esse Estado da moral, que moral militar, que moral nenhuma não tem, matou gente aqui de todo jeito, né? Então, esse Estado é um Estado que não tem justiça, não tem, não há. Essa justiça é falácia, justiça de direito, esse advogado, juiz, né? Não há. Para os trabalhadores nunca teve, para os agricultores nunca teve, para as pessoas que estão na beira desse rio aí, que alguns ainda resistem por aí, morando de vazante e tal, não tem, meu irmão. Então é uma falácia, né? Que desenvolvimento é esse? Que progresso é esse? A senhora falou do seu contato com a igreja. Eu queria que a senhora falasse qual é a igreja, sua denominação religiosa, e como foi esse primeiro contato e como é esse trabalho e como a senhora enxerga a importância desse trabalho, né, missionário, enfim, da igreja junto com essas populações, especificamente nessa época da colonização na Amazônia. Meu contato com a igreja primeiro foi... Eu venho de um catolicismo, digamos, né, rústico, né? Aquele popular da rua, da folia, que era animado. O santo estava lá, né? O povo carregava o santo aqui
e com as fitas vermelha, azul, amarela, e botava o chapéu na cabeça, cada um com seu pano aqui, com um lacinho vermelho, e batia a caixa, e cantava, e rezando, cantando, rezava cantando. O povo rezava com alegria, falando com o Espírito Santo, né? O Divino Espírito Santo, né? E quando a igreja oficial chegou, aí nós somos católicos de tradição assim, de pai para filho, vai passando de geração em geração, né? Batizada, consagrada, né? Só não casei, não tem essa parte aí. Aí, na igreja, né? Então, quando a igreja católica chegou, né? Aquela instituição, nós tudo crente que era católico, nós éramos crentes que éramos católicos, né? Aí lá vem o divino, a folia do divino, e é uma coisa assim muito comovente o divino, né? As pessoas choram, né? Aí lá vem a bandeira do divino, bonita, e a caixa, tarara, 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 tarara. Quando foi entrar na igreja, quem disse que o padre deixou o divino entrar? Aí eu, meu Deus do céu, mas não é o divino Espírito, não é da igreja católica? Aí eu, Jesus, eu fiquei assim, ninguém entendia, porque não era considerado. Você tinha que idade nessa época? Ixi, eu era menininha, não me lembro nem quantos anos eu tinha. Hã? Nossa, tá aí. Aí, gente, eu fiquei chocada com aquilo. Nós todos. Gente, não deixaram nós entrar na igreja, tá? E, tudo bem. Aí continuou cantando, entrando nas casas, e o povo recebendo, abria, né? E a coisa muito bonita, né? Muito bonita, o divino, né? Aí foi a primeira. Eu disse, mas nós não somos católicos, não somos da igreja. Reza Ave Maria, Pai Nosso, crê em Deus Pai, tudo. E nada. Aí tá. Depois, mais tarde, a igreja já foi. Olha só, qual é a outra igreja? Nós temos uma igreja, né, mais tradicional, né? Que é essa mais fechada, né? E aí depois chegou essa outra igreja já. Esses padres, eles tinham estudos específicos sobre regiões de migração, regiões onde tinha grandes migrações. Eu tenho um carinho muito grande por esses padres, né? Eram brasileiros? Era o brasileiro, Padre Antônio, a gente chamava Padre Antoninho, Padre Cestílio, Padre Avelino, Padre Luiz, né? Eram pessoas assim muito bacanas. E com eles vieram alguns outros seminaristas, ficaram vindo, né? Mas essa igreja dialogava com o povo, passava, conversava, vinha, as pessoas entravam na casa do padre, né? Era uma outra postura de igreja, que entendia, né, que não era aquela coisa só do institucional, né, das regras, né, fechadas, mas uma igreja que ia dialogar. E essa igreja foi fundamental para que aquelas pessoas compreendessem o processo por que elas estavam passando, né? Foi assim muito importante para perceber que toda aquela beira da Transamazônica, de um lado a outro, que aí a gente falava isso, né? O padre falava isso nas reuniões, de um lado a outro passava pelas mesmas dificuldades, passavam pelo mesmo processo, foram enganados, né? Foram enganados no sentido de que a vida ia se transformar totalmente quando chegasse aqui. Aqui era a felicidade, né? O tal do Eldorado. Então essa igreja ela foi fundamental, porque depois tiveram instituições ligadas à igreja, como o MEB. Eu participei de cursos no MEB, né? Fiz cursos no MEB. O que é do MEB? Movimento de Educação de Base, né? Que era ligado, né, à igreja. E teve outras. Mais tarde eu já vim conhecer a CPT, já quando eu fui entender melhor, né? Entender o trabalho que a CPT fazia, mas os padres, esses a gente já sabia que andavam os outros padres por lá, né? Outros religiosos
que já foi, né, mais nessa época das famílias, e inclusive das ocupações, por exemplo, o Jean Ebete, né, que não era brasileiro, mas que tinha um projeto de pesquisa, de acompanhamento, de assessoramento, de fortalecimento das lutas daquele povo que estava aqui passando, comendo pão que o diabo amassou. Então, essa igreja foi uma igreja muito importante nesse contexto, né? Essa igreja, ela andou em todos esses municípios, né? São Domingos, São João, Palestina, Brejo Grande, né? Fazendo esse trabalho. E também uma outra coisa que eu me lembro, que eu queria destacar aqui, nessas grandes modificações, nesses grandes impactos ou grandes modificações que já a minha comunidade sofreu, por exemplo, foi quando o grupo de indígenas que morava do outro lado do rio, né, que eram os Parcategês, eles migraram, trouxeram todo o grupo para cá, né, para esse lado de Tupiranga, atravessaram o rio, né, e ficaram num galpão que tinha na frente da cidade, né, que era o lugar que lhes coube, depois de expulsá-los de seus territórios, depois de morrerem muitos, estavam morrendo muito, né? Havia muitas mortes. E nesse processo, os indígenas, como estratégia de sobrevivência, como estratégia de não se deixar morrer, eu acho que isso é o termo correto, né? Que eles já estavam morrendo num processo que era uma verdadeira guerra, né, entre castanheiros e indígenas, né? Havia, né, havia massacres, verdadeiros massacres, né, de indígenas, né, por determinadas pessoas que eram especializadas em fazer isso, né, especializadas em fazer isso. E esses grupos indígenas, esse grupo que eu estou falando, por exemplo, eles estavam morrendo de tosse por causa do contato, de febre, de gripe, diarreia, tudo que nós, de ruim que os civilizados, entre aspas, têm, passava para eles, né? Porque eles tinham um outro organismo, uma outra estrutura orgânica, uma outra alimentação, né? Tem um outro... Então eles vieram nesse processo de trazer o povo para cá, para o lado de cá, para dialogar com as pessoas. Aí eu queria lembrar que eu me lembro da igreja também, é uma imagem que eu tenho, pequena, da igreja, com freiras diferentes, né? E meninas indígenas, né? Eu me lembro assim de alguns indígenas na igreja, que foi justamente a época em que os indígenas, como estratégia de sobrevivência, eles tiveram o quê? Doar as meninas, né, menores, as crianças, para as famílias criarem com a intenção de depois elas retornarem. E a indígena da minha cidade, eu tenho a felicidade de dizer que eu conheci, que ela foi criada, né, ali com a gente, estudou, e hoje ela mora justamente com seu povo, com a sua etnia, né? Voltou para a aldeia, já fez geografia aqui nesse campus, né? Ela fez geografia aqui nesse campus, antigamente era campus de Marabá, da UFPA, né? Ela fez geografia e a filha, né? Eu acho que o contato com a filha os tios, que era o Cocrenum, capitão, que morreu recente, né? Que era o cacique dos Parcategês, que moram aí nessa região do Tocantins, era irmão dela, né, da Coiquiri, da Índia, que morava na minha cidade. E ele levou, a Valquíria já consegue ir, a Valquíria é a filha da Coiquiri, que é filha da Índia com branco, né, da indígena com branco, mas ela vai, se entrega completamente, ela se identifica. Eu achei isso para mim também uma coisa que é muito forte para mim, né? Fico feliz de saber que eles estão na aldeia, todos eles, a filha, as filhas da filha, né? E ela casou com um indígena, né? E hoje ela faz ciências sociais, não sei se já terminou a Valquíria, né? Faz ciências sociais aqui. Então é uma trajetória,
É uma trajetória muito difícil, muito louca, muito desconcertante, desmantelou tudo, né? Agrediu historicamente, violentamente, né, o povo que aqui habita. Essa ignorância é um crime, ignorar, né, que as pessoas moravam aqui, que tinha gente aqui. O primeiro crime é esse. E assim, que a senhora falou que acompanhou, participou de alguns processos de formação do MEB, né, de alguns movimentos da igreja, mas nessa trajetória, a senhora chegou a assumir algum papel de liderança, algum cargo em alguma organização sindical, religiosa ou de algum outro movimento? Nesse contexto de acompanhamento das famílias ou de processo de ocupação de terra? Eu me tornei, eu virei tipo uma referência no sentido de formadora. Na verdade, eu virei uma formadora, né? Inclusive, meu primeiro emprego de carteira assinada, depois que eu fiz o curso de Ciências Sociais, voltei com meu diploma debaixo do braço para Marabá, para cá, para a região, né? Terminei o curso lá, voltei para cá. Meu primeiro emprego, o meu cargo chamava educadora popular. Minha carteira foi assinada assim. Eu era educadora popular. E eu fui trabalhar com esses grupos vulneráveis, com esses grupos de ocupantes de terra, com recém-assentados, com mulheres, né? Eu fui contratada para trabalhar com essa gente, né? Com esse povo, que eu aprendi na universidade, inclusive, na minha vivência com o povo da Transamazônica, já da beira da Transamazônica, nas missões que eu ia com os padres, né? Eu tinha um carinho muito grande por essa gente. Então, quando eu voltei para trabalhar com eles, para mim assim, foi assim, maravilhoso, né? Eu voltei com o saber, um pouco saber, então vou botar pouco, porque no sentido de 4 anos para você ter uma formação para voltar, para trabalhar numa região de conflito, numa região difícil, que não tinha estrutura, as estradas ruins, a Transamazônica que nunca foi concluída no sentido do que foi previsto no projeto, ficava dias atolada nos carros do trabalho para chegar numa comunidade, né? Ouvir aquelas histórias, presenciar aquele povo saindo na rede, para procurar doente, para procurar um atendimento, né? Ontem eu estava contando para os alunos a dificuldade que essas comunidades tiveram que enfrentar para existir, para continuar. Gente, é exigir demais desse povo. E ainda dizer assim, eles não querem terra não, né? Exigir deles o que nenhum desses capitão, prefeito, qualquer que for vereador, ou deputado, ou governador, presidente, passa. Aí vai lá esconder no outro, porque ele, por conta da dificuldade, teve gente que perdeu famílias inteiras, né? Que morreu de malária, sem um posto de saúde. Um posto de saúde que estava previsto lá. Tem que ter posto de saúde, tem que ter estrada, tem que ter escola, tem que ter, para o povo continuar, permanecer. Tudo eles tiveram que brigar, gente. Tiveram que brigar pela escola, tiveram que brigar pela posto de saúde, tiveram que brigar pela estrada, fizeram, né? Então, toda a vida desse povo na Transamazônica foi de luta, foi de enfrentamentos, foi de... O projetão, que ainda está muito forte, principalmente agora no contexto, que ele volta com força, né? Essa questão do militarismo, né? Da política conduzida de forma autoritária, ele voltou com muita contundência nesse contexto, né? Retomar aquela situação que se começou lá na década de 70, né? 60, 70, com a ditadura, com o golpe militar, o contexto hoje retoma para isso, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta da NET. Nesse contexto, professora Ilse, de colonização e sobretudo dentro do seu trabalho como
formadora popular, cultura popular, enfim, a senhora sentia no diálogo com essas populações o desejo delas de voltar, sobretudo os migrantes, né? Como é que era essa relação e esse diálogo com eles? E a senhora viu muito isso, de pessoas que tinham uma expectativa e chegaram aqui, viram que era outra coisa, que voltaram, as que continuaram desejavam voltar. Como era essa relação de deslocamento deles e de pensar, estamos aqui agora e queremos voltar porque não se afeiçoaram talvez com o estilo de vida, com o que puderam viver aqui. Existia esse diálogo, eles relatavam acerca disso? Eles falam, né? Falavam assim, que como eles se decepcionaram muito, pô, eu tô pobre lá no meu lugar, eu já sou na condição, eu venho para cá porque eles que aqui tem tudo, tem oportunidade, tem terra, tem emprego, tem dinheiro, tem... E chego aqui eu me deparo com um fechamento de portas, né? Na verdade não tinha, estava tudo fechado, as terras estavam cercadas, a escola não queria os filhos, não tinha um atendimento, esse povo ficou ao léu, né? Praticamente, esses outros imigrantes que não foram assentados na beira da Transamazônica, mas que vieram porque a propaganda dizia que tinha, né? Eles chegaram aqui, eles se decepcionaram, eu disse, não é isso, né? Se disseram que tinha, então eu vou me embora. Muita gente voltou sim, né? Muita gente foi embora, abandonou o lugar, decepcionado, perdeu família, perdeu, né? Tanto no crime quanto de fome, como, né? Em situações diversas, né? Muita gente voltou. E você tem lugares, por exemplo, além, né, desse projeto, da ignorância desse projeto, de ter deslocado mesmo essas populações tradicionais. Por exemplo, com a barragem, inundou no mínimo 5 localidades aqui, que eram localidades que o povo não precisava do governo, não. Vivia lá no seu peixe, comia seu peixe, sua roça, não tinha essa dependência. Ao contrário, esse discurso do Estado, né, que vai... o Estado não aparece, o Estado só aparece para botar pra cadeia. O Estado só aparece para cobrar, para reprimir, na hora realmente de contribuir, não tem esse Estado, não existe esse Estado, né? Então as pessoas foram embora, né? Então muitas dessas famílias que, se for ver, o pessoal que morava no Jacundá Velho, o lugar que eles moram, gente, ele disse, você tirar o povo da beira do rio e botar na beira da estrada, como a Ipixuna, como a Jacundá, né, Nova Ipixuna aqui, é de uma violência. Você, né, dá uma casinha, caixa de fósforo quente, o Tauri, né? Qual o papel desse Estado, gente? Pelo amor de Deus, que Estado é esse? Né? Então eles falavam sim de voltar, né? Alguns conseguiram se localizar, por exemplo, no assentamento que eu trabalhei, que foi o primeiro assentamento aqui da região, eu costumo dizer, né, que é o primeiro assentamento aqui pelo menos dessa região aqui, que é o Araras, o povo ficou, se territorializou, primeiro eles ocuparam uma área indígena, depois, né, dialogaram com os indígenas, né? Esse mesmo grupo que estava saindo, que eu vi na minha cidade, esse Estado, ele botou os povos em conflito um com o outro. E agora esse mesmo Estado está fazendo o povo se matar, para dizer que não é o Estado que está matando, mas é um preto matando outro preto, né? Então esse Estado não contribui, não ajuda, para nós não é um Estado que tem. Essa ideia de desenvolvimento e ao mesmo tempo de desenvolvimentismo, para quem estava na época morando já assentado, enfim, aqui na Amazônia, eu falo especificamente da senhora que já nasceu aqui, mesmo sendo filha de imigrantes, e quem chegava, isso era uma percepção clara de que existia um projeto de desenvolvimento, se discutia acerca disso, e como é que a senhora avalia essa ideia de desenvolvimento que o Estado pensou para a Amazônia? Existiu esse desenvolvimento, na sua opinião? Como é que a senhora avalia para quem existiu esse desenvolvimento? Pois é, não. Para mim, não, na minha avaliação,
esse desenvolvimento até hoje não chegou. As pessoas ainda estão atrás dele, né? Esperando. Foi uma promessa. Olha, quanto tempo? 64, 70, né? Quando esse negócio está mais claramente aqui, aberto, as pessoas estão até hoje esperando ele. Ainda não chegou. Aí se você... A estrutura, o Estado se comprometeu, como é que desenvolveu estruturas, mas não para o povo. Infraestruturas, estrada, ferrovia, portos, né? Barragens hidrelétricas, para quem? Para o povo? Não. A barragem tirou o povo de Jacundá, Tauri, Ipixuna, Bagagem, Altamira, né? Tirou ali daquela região todinha. Isso é desenvolvimento e botou lá, vai ver que desenvolvimento é esse. Vai na casa desse povo e vê que desenvolvimento é esse, né? Tirou, fez a estrada a tal da Transamazônica para ligar o tal interligar, né? Integrar, para não entregar. É ao contrário, é entregar. É entregar. É entrega dos recursos, da madeira, da castanha, da floresta, a entrega dos rios, nossos rios, está acabando, né? Para quem? Quem que se beneficia com as barragens? Até energia é o olho da cara. Até o povo que mora lá perto não tem energia até hoje. Que desenvolvimento é esse, minha gente? Não existe desenvolvimento, né? O povo está esperando ainda. Aqueles que desistiram de esperar, né, foram, outros não. Vocês disseram que era para nós temos direito a não ficar aqui. Ocuparam, resistiram. Tem muitas ocupações, né? Os assentamentos não foi doação do Estado. Não foi. Ao contrário, foi resistência, anali e depois regularizar as áreas. Nenhum assentamento aqui foi de mão beijada. Nenhum. Muita morte, muito sacrifício de vida, muita resistência, né? Muita coisa, muita gente morreu. Não só, morreu também de dificuldade, né? Então esse desenvolvimento e esse progresso foi para o grande capital, para grandes empresas, para os grandes empresários, né? E que são estrangeiros. Posso até dizer isso, por quê? Porque o cara de São Paulo mora lá, ele tem o escritório dele lá, ele está lá todo dia, lá, manuseando o computador, vendo as cifras, né? A terra dele está aqui, trabalho escravo, está aqui, né? Um vaqueiro, os trabalhadores explorados, né? São assassinados para não receber direitos. Então, que Estado é esse, meu povo? Não tem nada de desenvolvimento. O que significa Transamazônica? Ah, meu irmão, Transamazônica foi uma loucura, um sofrimento para o povo. A Transamazônica, na minha cidade, chamava Transa. E olha aqui, olha essa relação transamazônica e transa, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Do ponto de vista do que você vai buscar o sentido da palavra, né? Mas a minha cidade chamava Transa, né? Vamos para Transa, todo mundo, né? Ia, subindo. Eu me lembro que a primeira vez que eu subi no carro, o desespero que eu passei. Primeira vez que eu subi num carro pegando uma carona, gente. Nós estávamos indo de uma roça que tinha que trabalhar de meia na farinhada. Eu, minha mãe, os irmãos, tudo. Lá vem um carro. O carro parou, quero, vamos para Ipiranga, bem pertinho, a gente estava acostumado a dar pé, subimos no carro, menino. Só deu tempo de subir no carro, quando eu vi, já tinha parado, eu morrendo de medo, desesperado. Poeira, tudo que é lugar. Essa experiência foi uma experiência muito dura, né? Foi uma experiência que o povo tem traumas com isso. Muita gente é muito marcada com isso. Basta lembrar, né? Basta lembrar das mães que tiveram que assumir os filhos sozinhos, dos funcionários de barragem
que eram pais dos meninos, das meninas, as meninas que cresceram sem pai, né? Então, o sofrimento das mães, das avós, né? Enfim, das mulheres de uma forma geral, né? Foi dolorido, né? Então, a Transamazônica, né? Que também se chamava, o povo também associou a morte, né? Se mata mais do que se vive, né? Se morre mais do que se vive. Transamazônica é isso. O povo, né? Quem está lá no seu ar-condicionado, na sua empresa, retirando seu ferro, seu ouro, seu leite, sua fazenda, seu gado. E outra coisa, que o que produz aqui não fica aqui. Não fica. Então não foi uma entrega total, né, dos recursos, é a ofensiva do capital, né, nessas regiões, né, que a Amazônia é isso. Então o boi que produz não fica aqui, a carne que produz não fica aqui, o leite também, o ouro, o ferro, né, tudo é para fora. O povo mesmo está aí, faminto, na rua, brigando por se matando para comer, disputando, né, o pouco que o outro tem, né? Então o povo agora está se matando, então o Estado vai estar bacana. Não é o Estado que está fazendo isso, né? É o povo que está se matando. Você vai lá no Cabelo Seco, o povo da Vila do Rato mata o povo do Cabelo Seco, e o povo do Cabelo Seco mata o povo da Vila do Rato. A juventude, que são os trabalhadores, daqui a pouco, que é a sociedade, a continuidade da sociedade, aí é eles que estão se matando, né? Então criou-se um Estado, né, terrível, né? Então, e hoje, assim, a sua atuação profissional, sua inserção ainda está também vinculada a esses movimentos que a senhora, né, na sua trajetória, foi participando? Tem essa... totalmente. Pode falar um pouco pra gente? Eu faço o que eu comecei a fazer aos 12 anos de idade, quando eu ia para a Transamazônica com os padres. Depois da celebração, estava lá escutando. Claro que naquela época eu era uma menina, né? Eu ia para cantar na igreja e tal, a liturgia, não sei o quê, né? Mas eu já estava ali, naquela interação com a problemática que depois ia se constituir nesse grande embrólio, né? Essa coisa que quiseram chamar de desenvolvimento e que não foi. Então eu hoje faço o quê? Eu vou para Belém, faço curso de Ciências Sociais, volto para trabalhar com as organizações, com os sindicatos, com as organizações de mulheres, com as organizações cooperativas, Caixa Agrícola, na época tinha Caixa Agrícola, com os trabalhadores, né, acampados e assentados, né, daqui da região, né. Aí depois eu entrei para a universidade, dei aula no curso de Ciências Sociais, Agronomia, dei aula no curso de Direito, dei aula na Pedagogia, e naquela época eram professores substitutos no campus da UFPA, né. E eu todas minhas aulas tudinho, levava os alunos para acampamento, para ocupação, para cidades, vilas, para ouvir o povo, né, para ouvir o que o povo dizia. A universidade precisa ouvir o que o povo está dizendo. Essa universidade é a universidade que precisa interagir com o povo, construir com o povo a alternativa. Qual é a saída? Nós não temos o papel de ficar iluminado, olhando a conflito lá, escrevendo, tal, depois defendo minha coisa bonita, né? E vou ganhar mais dinheiro, vou aparecer para... Não, não é isso. Não é só isso. É claro que a qualificação é importante, é necessária, é fundamental para que cada vez mais a gente se aproprie de elementos teóricos, metodológicos, que a gente possa construir uma ciência que sirva, uma ciência útil, uma ciência que dê conta
do diálogo com as questões, com as problemáticas que são emergentes, né? Que dialoga com o povo. E aí eu entrei fiquei muitos anos, né? De 94, eu entrei nessa universidade aqui. Depois eu saí, entrei de novo em 90 e... Aí fiquei 94, 98, não vou lembrar esses anos todos. Mas depois eu entrei na educação do campo, né? Que é um curso que dialoga com os camponeses, com as camponesas, né? E nesse tempo todo eu estou interagindo com os movimentos, com as mulheres, né? Participando dos grupos, até coordenei uma época um grupo de mulheres aqui, que era o grupo de mulheres do Sudeste do Pará, né? Que a gente reunia as mulheres, fazia encontros anuais, né? Para discutir essas questões, e as mulheres eram mulheres camponesas e educadoras. Da cidade eram as educadoras, do campo eram as sindicalistas, camponesas, acampadas e tal. Era assim, foi um momento muito legal. Então hoje eu estou na educação do campo, dialogando, continuo dialogando com esse povo, né, com essa gente, trazendo, né, contribuindo para que eles venham mais, ocupem mais, que eles dizem que essa universidade tem que ser pintada de povo, e o povo brasileiro é o povo negro, é o povo, né, sofrido, é o povo, não é só uma elitezinha que tem alguns privilégios, né? Nosso povo, quem trabalha mesmo, vai ver, né? É nossa gente que é descendente dessa mistura, que tem na marca muito grande. Até um dia desse todo mundo era ligado ao campo, né? Pouco tempo a gente vê uma diferença maior, né? Entre o campo e a cidade. Há pouco tempo na Amazônia você vê essas diferenças mais... Então estou, né, nessa relação com os povos do campo, no curso de licenciatura em Educação do Campo, e faço um trabalho presencial acompanhando junto com esses grupos que estão organizados, MST, Quebradeiras de Coco, Mulheres Extrativistas, né? Hoje a gente acabou de lançar um livro em 2021, fazendo um debate sobre essa questão das mulheres e mineração, dialogando com as mulheres acampadas de Canaã dos Carajás, fazendo o diálogo sobre o impacto da mineração na vida das mulheres, né? Chama Mulheres Amazônidas, eu acho que ele está online, né, esse livro, junto com o INESC, que é uma instituição do Rio de Janeiro, mas uma instituição que tem contribuído nessa pesquisa, né, com a gente, na Faculdade de Educação do Campo. A CPT está participando. Eu tenho trabalho presencial constante de acompanhamento, de assessoria, de inserção nos grupos de mulheres na região. Faço um trabalho formativo com elas, também com as mulheres, né? Além do embate, nos 8 de março nós estamos lá com a mulherada, traz a mulherada toda para cá, e a gente... aí hoje nós temos muitos grupos urbanos de mulheres, né? Urbanos, e essas mulheres são mulheres de periferia, pobres mesmo, situação da violência é muito grande, né? A gente tem acompanhado isso junto com essas mulheres, né? Discutido essas questões, então nós temos feito continuamos, né? E assim, nessas diferentes frentes de atuações, né? Nesses embates, como tem sido, ou como foi, como que a senhora também vivencia, se vivencia algumas situações de resistência por ser mulher, né, de conflito, de violência, e como que a senhora tem conseguido conciliar essas diferentes atuações também? Eu não sei nem como é que eu digo, essa resposta é complicada, né? Assim, a gente como mulher preta, né? Mulher preta já tem um estigma aí, já tem um bloqueio aí, né? Mas a gente está, né? Vai, continua firme, claro que não é fácil, né? Essa situação de enfrentar os olhares. Mas eu tenho até tido assim acho que porque eu sou muito conhecida também, né, gente? Conhecida sim.
sempre eu estou nos movimentos, nas coisas, então acho que o povo grava aqui a cara, né? Assim como as minhas aulas, nunca me esqueço, as primeiras aulas que eu dei para pedagogia, o curso de pedagogia em Paraupebas, o, o, o cara que autorizou as tropas desobstruir Eldorado dos Carajás estava aqui do lado. Tinha uma parede que nos separava, né? Então havia, né, uma intencionalidade de ouvir aquelas aulas, de saber o que se passava, o que estava discutindo, né, com aqueles alunos, com aqueles professores, os educadores que iam voltar para as suas áreas, né? Então isso para mim foi assim, um impacto, né? Quando saiu o nome do cara que lá do mandante da chacina de Eldorado, né? Eu digo, meu Deus, aquele cara trabalhava do lado da minha sala de aula, né? Eu acho que o primeiro impacto é esse, da cor da pele, né? Do não estar no padrão. Minha roupa é uma roupa simples, que eu acho de vestir mesmo, meus vestidos. Hoje estou de calça, mas eu sou do povo negro e minha identidade é negra, meu cabelo, né? Faço toda essa coisa aí. Acho que a violência social, é a violência mesmo né? Ela está aí sempre te vigiando, né? Te, te cobrando, né? Te cobrando se tu é ou não é, né? Tal. Professora Ilse, o projeto 50 mais 50 ele faz exatamente essa reflexão dos 50 anos de construção da Transamazônica, e o outro 50, né, o 50 mais e 50 é o 50 de expectativa que a gente tem. Então, numa fala final da entrevista, a gente gostaria que a senhora falasse sobre as suas expectativas acerca de como a senhora pensa que deva ser esses próximos 50 anos. Quem deve tomar a frente de ressignificar o que é que representou e representa ainda a Transamazônica. Como é que a senhora observa e analisa esses próximos 50 anos? Quais expectativas? Eu acho que a primeira expectativa é de continuar a luta, né? O povo tá nas trincheiras. E as trincheiras vão continuar ativas, né? Elas tomam outros formatos, né? As trincheiras tomam outros formatos. É claro que é muito difícil você tomar essa coisa, esse país, governar o país, dar uma outra perspectiva. A gente sabe que a agressividade está aumentando, né, gente? A agressividade do projeto do capital é muito maior, é muito mais cínica, é muito mais visível, inclusive. A gente sabe que é seletivo quem é que pode estar, quem é que não pode, né? Quem deve permanecer, quem não deve permanecer, né? Então, a minha expectativa, como já que eu acho que vai continuar esse embate. Eu acho que o povo não vai arredar, não. Não vai abrir mão, vai continuar, né? A gente sabe que o Estado é violento quando ele quer, ele tem ele é dono das armas, o que ele fez com o povo da guerrilha na região, com o povo camponês, né, na região, foi de matar mesmo. Cara, meu Deus do céu, eu não gosto nem de me lembrar disso. Mas eu acho que o povo está preparado para continuar esse embate. Vai ter muita resistência, né? Eu acho que a perspectiva, não sei se a gente vai... Seria bom, né? Que a gente conseguisse construir outra perspectiva melhor. Mas o povo está disposto, eu acho que está. Apesar do Bolsonaro, apesar do fascismo, apesar de tudo isso, nós vamos continuar nas trincheiras. Bom, então, se a senhora tiver também mais alguma coisa para falar, as nossas perguntas, né, foram todas contempladas, o questionário que a gente tinha minimamente elaborado.
E se a senhora quiser falar mais alguma coisa, que a senhora lembra de história, de trajetória, ou alguma reflexão também que a senhora quiser falar, a senhora fique à vontade e aí depois a gente finaliza. Não, tá, acho que já falei muito, né? Tá, não, o doutor já está super contemplado, ficou perfeito.